Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Ao contrário do engenheiro António Palha, já não é a primeira, nem a segunda, nem a quinta, não sei exatamente qual é o número de vezes que até nesta sala já tive a oportunidade de falar. Como é óbvio, não há muito para inventar, já está tudo mais ou menos inventado em termos daquilo que se poderia dizer. Por isso aquilo que eu vos vou trazer hoje é um bocadinho um apanhado de algumas intervenções, algumas delas já foram aqui feitas, e é um bocadinho respigar de algumas coisas em termos dos tais desafios para um futuro da agricultura aqui nos Açores. A primeira questão que eu queria deixar é que tivemos, antes de virmos para aqui, estivemos a jantar e uma das coisas que conversávamos é que a crise, quando se fala em crise, e hoje a palavra crise está na boca de toda a gente e nos ouvidos de toda a gente, quando se fala em crise, e quem vai frequentemente ao continente percebe que a crise no continente hoje se vive de uma forma bastante diferente da crise como é vivida aqui nos Açores. E, quer se queira, quer não, a agricultura tem uma importância grande nessa diferença de atitude. Isto é, o peso que a agricultura tem aqui no arquipélago acaba por tornar o arquipélago bastante mais resistente à crise do que outras zonas do país, muito mais vocacionadas para outro tipo de atividade económica, que estão muito mais sujeitas às condições económicas que o país está a atravessar e às dificuldades que o país atravessa. A segunda, também uma verdade lá para Alice, mas é a fileira do leite dos Açores. É uma fileira, na minha opinião, competitiva, é uma fileira que tem condições para ser competitiva no futuro e é uma fileira que é ainda mais competitiva na produção leiteira do que o é na transformação leiteira. Isto é, se é possível dizer que há competitividade e temos vantagem competitiva no sentido mais simples de dizer que para termos vantagem competitiva em alguma coisa temos que produzir tão bem ou melhor que os outros, pelo menos ao mesmo preço, se não mais baixo. E nesse aspecto puro, nós temos condições aqui nos Açores de o fazer de uma forma melhor que noutras regiões. Os Açores, como sabem, têm neste momento uma produção na ordem das 550 mil toneladas de leite, das quais apenas 50 mil são consumidas no arquipélago. Por isso há 500 mil toneladas de leite todos os anos que têm que ser exportadas para o mercado continental, exportadas para outro tipo de mercados. Esta atitude, e vindo um pouco na sequência da apresentação anterior, nós temos que transportar o leite para os seus mercados de destino e temos que transportá-lo da forma mais económica, mais fácil, mais valorizável. Quando falamos em leite aqui nos Açores, estamos a falar de cerca de 30% do leite nacional. As pessoas, o 30% do leite nacional é um número que é repetido até quase a exaustão quando se quer falar do peso do leite aqui, mas estes 30% do leite significam uma quantidade muito grande, mas temos que pensar que, por exemplo, uma única fábrica no continente transforma mais leite que os Açores completos. Por isso, mesmo quando falamos de 30% do leite, mesmo quando falamos da grande quantidade de leite que se produz aqui nos Açores, ainda assim estamos a falar de um volume que não é tão elevado quanto aquele que muitas vezes nós queremos fazer crer, quanto o que nós sentimos no dia-a-dia em termos do peso que o leite tem na economia aqui da região. Por isso, nós neste momento atravessamos uma fase, como sabemos todos, complicada. É uma fase que vem de trás para a frente, é uma fase muito mais complicada no mercado e que depois arrasta até à origem. Neste momento, infelizmente, a comercialização dos produtos está a atravessar enormes dificuldades, não só porque as pessoas estão a gastar menos dinheiro, porque as pessoas estão a fazer opções em termos de compras muito complicadas, estão a optar muitas vezes pelo mesmo tipo de produtos, mas nas gamas daquelas que são mais baratas. Por isso, todos nós, em cada uma das nossas casas, estamos a fazer um conjunto de opções que acabam por afetar depois toda a valorização dos produtos. Quando nós temos produtos que estão no mercado a diferentes gamas de preço, não é indiferente para quem produz se eu vendo aquele que custa 100, ou aquele que custa 80, ou aquele que custa 50. Esta diversidade de valores tem atrás de si rentabilidades completamente diferentes. E é exatamente aí que se passa uma grande parte da dificuldade que o setor hoje atravessa. Nós, quando lemos as estatísticas, verificamos que o setor, falando em termos nacionais, está a vender menos, estamos a falar de qualquer coisa com 4 a 5% de quebra de vendas, mas estes 4 ou 5% são muito menores que outros setores de atividade têm. Há setores onde estas quebras de vendas são muito mais significativas. O problema está em que não é só a quantidade que se vende menos, é a questão do valor e da forma como esse valor se distribui ao longo de toda a cadeia. Neste momento, o mercado continental, que é o destino de uma parte muito substancial, cerca de 80% da produção açoriana vai para esse mercado, tem diferentes configurações. Estamos a falar de produtos diferentes, estamos a falar de queijo, estamos a falar de leite, estamos a falar de iogurtes, etc. O facto de termos que colocar este produto no continente
faz com que a tal questão da água que falamos aqui há pouco seja fundamental. A forma como nós retiramos água ao leite e transformamos o produto num produto mais facilmente transportável é um dos fatores críticos e recordo que a maior parte dos países que vivem situações equivalentes àquela que os Açores vivem, e dou-vos dois exemplos muito simples, o caso da Irlanda ou o caso da Nova Zelândia, que são países que têm raízes climáticas, raízes produtivas muito parecidas com as açorianas, mas que simultaneamente estão longe dos seus mercados, produzem quantidades muito maiores que aquelas que são as quantidades que são consumidas no seu mercado interno, estão hoje a fazer trabalhos profundos no sentido de valorizar o leite, não pela litragem, digamos assim, mas cada vez mais valorizar pela parte valorizável do leite. Isto é, por aquilo que é o extrato seco do leite, por toda a parte sólida dentro do leite que depois é passível de ser transportada. Por isso, em termos daquilo que são os desafios, e de uma forma, tentando ser bastante sintético, eu diria que nós vivemos um primeiro desafio, que já foi aqui abordado anteriormente, que é a questão da alimentação animal. O que realmente distingue a produção dos Açores da produção no continente ou noutros países não é o animal, não é a capacidade da indústria de transformar melhor ou pior o produto, é o solo, é a erva, é a capacidade de transformar a erva em leite e a capacidade de a transformar de uma forma rentável. Transformarmos um sistema que não está baseado na erva e passarmos a um sistema muito mais próximo daquilo que se pratica no continente, pode ser no curto prazo um valor acrescentado, aparentemente, é claramente a perda de um valor e a perda daquilo que dá a tal vantagem competitiva. O equilíbrio entre uma alimentação baseada em erva e tudo aquilo que são depois concentrados e suplementos que possam ser dados, que possam melhorar, tem que ser um equilíbrio muito cuidado. É um equilíbrio que eu penso que terá, em todas as circunstâncias, que passar por cada produtor individualmente, mas também por políticas públicas, no sentido de incentivar o mais possível a utilização da alimentação autóctone, da alimentação proveniente da própria terra aqui nos Açores. Produzir na base de erva tem um lado contrário, que é o animal é menos produtivo, a quantidade de leite que se produz é menor e não é possível transformar industrialmente de uma forma correta ou de uma forma valorizável quantidades muito pequenas. Por isso, aquilo que nós temos que fazer é que este binómio é como é que conseguimos produzir em quantidades viáveis do ponto de vista da transformação industrial em simultâneo com a manutenção do património alimentar e de uma estrutura de produção como aquela que temos hoje. O desafio da quantidade é muito importante, mais ainda quando nós pensamos nos Açores como uma região. Os Açores são 9 ilhas, né? E as 9 ilhas, o leite está espalhado por estas 9 ilhas. Nós sabemos que aqui em São Miguel está uma parcela muito substancial, mas em São Miguel estão 340 milhões de litros nesta altura, mais coisa, menos coisa. Estamos a falar de um volume que é o correspondente, se quisermos, ao Concelho de Barcelos e de Famalicão, no Entre Douro e Minho. Quer dizer, estamos a falar de um volume grande, mais uma vez à escala regional, mas que é, apesar disso, relativamente limitado para algum tipo de valorizações. Depois há a questão da classificação do leite, aquilo que eu dizia há pouco. Nós hoje, quando entramos nos países onde, digamos, a produção é maioritariamente exportável para distâncias de alguma maneira significativas, hoje o que se valoriza basicamente é tal matéria seca do leite e deduz-se o número de litros, isto é, a água que se tem que retirar é um custo, não é um proveito. Por isso, neste momento, os esquemas de classificação têm que passar, se calhar, cada vez mais por termos um leite rico, um leite com qualidade, mas essencialmente um leite com as características próprias para fazer a sua valorização e transformação para a distância. Depois há um problema que é comum aos Açores, como é comum a todas as zonas do país, não é exclusivo de cá, que se calhar aqui até é menos sentido que noutras regiões, que é o problema da transição geracional. Cada vez mais, um dos problemas que a fileira de leite atravessa é um problema de mudança de geração. Muitas das explorações que desaparecem todos os dias, desaparecem por questões económicas, desaparecem porque a situação está complicada, mas desaparecem também porque não há continuidade e porque não há quem suceda a quem é hoje o produtor. E este desafio de trazer novos produtores, e não só os filhos dos produtores, à produção, é um desafio que eu acho que é muito complicado em muitas regiões do país, onde a agricultura, apesar de tudo, tem um peso social ainda mais débil que tem aqui. Aqui nos Açores, apesar de tudo, eu julgo que é um desafio que é vencível. É possível trazer novas pessoas ao setor e isso tem-se visto. Basta olhar aqui para a assistência que se vê que há muita gente nova, há muita gente interessada e isso é um fator que eu acho positivo em termos de médio e longo prazo. Depois a questão do desafio ambiental, que já foi aqui falado. Não é possível produzirmos infinitamente
sabendo nós que essa produção, quanto maior, terá sempre impactos ambientais importantes. O equilíbrio entre produzir bem, produzir com uma base sólida, mas simultaneamente não penalizar o ambiente, mantermos o tal espaço para o turismo de excelência que se pode fazer aqui, é outra das questões que eu acho que é essencial. Depois passamos um bocadinho ao problema, para quem vem de fora, um dos problemas que eu sinto sempre quando chego aqui aos Açores, que é o problema das 9 ilhas. 9 ilhas significa 9 aeroportos, 9 hospitais, 9 matadouros, 9 fábricas de laticínios, 9 tudo. O problema está em que algumas das ilhas têm quantidades de leite de tal maneira pequenas que hoje tornam muito complicada a sua industrialização. A comunicação social traz isso todos os dias, o caso recente, ainda há meia dúzia de dias houve eleições no Faial, na cooperativa de Faial, e era tema recorrente, no Pico esse é um tema recorrente. A quantidade de leite que existe nessas ilhas, apesar de excelente qualidade que possa vir a ter, nunca é suficiente para que a sua valorização industrial atinja níveis mínimos de rentabilidade. E essa é uma das dificuldades que eu julgo que se tem que vencer. Como fazê-lo? Se houvesse alguma varinha mágica, provavelmente já estava inventado, não era preciso inventá-lo, mas a verdade é que há situações, o caso do Faial e do Pico acho que é um dos casos mais concretos, estamos a falar de 2 ilhas com uma quantidade nas 2 somadas que alimentariam uma fábrica e que, no entanto, têm 2 unidades industriais com dificuldades, cada uma delas, dificuldades que eu julgo que não são ultrapassáveis com os volumes de leite que cada uma dessas ilhas produz. Pois há sempre uma tendência de dizer que o leite é mal valorizado porque os produtos que são colocados no mercado são produtos menos valorizados e que nós devemos era apostar em produtos de grande qualidade. O queijo de São Jorge é um bom exemplo, um excelente produto que está no mercado e que tem uma notoriedade e um determinado reconhecimento. O problema é que esses produtos, quer se queira, quer não, são sempre nichos de mercado e enquanto nichos têm um limite e nós não podemos transformar 600 milhões de litros de leite em nichos. Nós temos que transformar 600 milhões de litros de leite em produtos massificados, tão bem valorizados quanto possível, mas simultaneamente encontrar algumas locomotivas, alguns produtos que atrás de si arrastem os restantes produtos industriais e possam fazer a tal imagem Açores, a tal carimbo Açores que tanto se fala. Depois há a questão, finalmente, a questão do posicionamento. Nós, infelizmente, temos visto o produto açoriano muitas vezes de alguma maneira banalizado no mercado. E banalizado por 2 razões. Banalizado por uma questão de preço e banalizado também porque muitas vezes não tem sido possível dar a junção da origem com a qualidade do produto e fazer com que o consumidor, que quando a reconhece, percebe que o produto tem uma determinada qualidade, o facto de um produto dizer que é feito nos Açores, num caso de um produto lácteo, é uma mais-valia. Há que conseguir fazê-lo de uma forma mais capaz. E fazê-lo não apenas a nível de cada uma das empresas, mas também a nível de algumas políticas públicas. Aquilo que foi aqui dito no início da derrota do leite, ou o que seja, que é uma ideia que eu penso que é trabalhável, como muitas outras, nós temos aqui uma excelente imagem no exterior, que é a imagem do turismo dos Açores. O turismo dos Açores hoje, penso que é, por exemplo, no continente, é uma imagem perfeitamente vendável, é uma imagem bem trabalhada, bem construída. Há que conseguir juntar também os produtos a esta imagem do turismo. Isto é, fazer com que o produto, quando no ponto de venda, tenha alguma ligação com esta imagem de natureza, porque nós, quando falamos em produtos, e hoje estão na moda, por exemplo, os produtos ditos biológicos, provavelmente não há zona nenhuma do mundo, ou haverá poucas zonas do mundo, onde a junção entre paisagem e produto se faça de uma forma tão harmoniosa como se faz aqui. Por isso, é este nível de trabalho que nós podemos pensar em termos de futuro. As empresas industriais, algumas delas, têm tentado fazer alguma evolução na sua linha de produtos. Essa evolução é muito mais complicada em alturas do mercado difíceis como as que vivemos hoje. Agora, a crise não vai terminar já, mas também, por outro lado, não vamos viver sempre em crise. E acho que todos nós, seja produtores, sejam industriais, devem pensar que o futuro há de trazer dias melhores, esperamos nós todos. E dias melhores significam colocar produtos no mercado com melhor qualidade, a melhor preço e fazer com que depois toda a cadeia atrás de si seja mais bem remunerada. Era só, muito obrigado.